Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E acompanha a partir de agora, direto da redação do Jornal da Orla, mais uma entrevista do programa Em Dia com a Saúde. Estamos recebendo aqui, na nossa redação, o cirurgião dentista Oswaldo Cérvulo, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e da Baixada Santista. Doutor Oswaldo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Hora. Bom dia, Marco. É um prazer estar aqui com vocês para que possamos, de novo, comentar um pouco sobre os cirurgiões dentistas, sobre a nossa casa, a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e Baixada Santista. E também comentar alguma coisa, falar sobre o serviço público na odontologia, e também sou coordenador de saúde bucal do município de Santos. Exatamente. Doutor Oswaldo, a saúde começa pela boca. Então, a saúde bucal, ela não diz respeito apenas à higiene, à questão da saúde da boca, mas também pode interferir diretamente em outros problemas do corpo. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor quais são os principais problemas que acontecem na boca das pessoas. Então, veja, realmente essa é uma verdade, né? Que a saúde bucal, a saúde do corpo começa pela boca. Devemos ter um cuidado muito grande em relação a isso, não é? Quer dizer, você tem diversas formas de você prevenir, não é? Essas doenças que aparecem no nosso organismo, não é? Então, sempre importante que esses atos, desde há muito tempo, são os mesmos desses cuidados que você deve ter, não é? Quer dizer, uma escovação bem feita, a utilização de um fio dental muito bem feito, você prevenir as infecções bucais, ou seja, você está sempre em dia com essa higienização, tomando muito cuidado com problemas periodontais, né? Para que você não tenha essa possibilidade de você ter a invasão do organismo por determinados micro-organismos que vai te trazer problema. Certo. Doutor, o principal problema é a cárie? Ou a cárie é um desencadeador de outros problemas na boca? Então, as duas coisas. A cárie ainda é um problema, não é? Quer dizer, hoje você tem medidas que muito tempo atrás, você não tinha, como a fluoretação de águas, né? Que isso trouxe um avanço muito grande nessa prevenção, não é? Mas a cárie realmente é ela que propicia o início de algumas outras, não é? Algumas outras que trazem problema à boca, né? Quer dizer, então, você pega nos grandes centros hoje, cidades que têm água fluoretada, a incidência de cárie ela é realmente menor, não é? Você já pega zonas mais afastadas do Brasil, em que a água não é fluoretada, você tem índice de cáries grandes, não é? Então, isso realmente é uma preocupação que você tem pensando em termos de Brasil, não é? Quer dizer, então, você pensar em levar a pontos afastados do Brasil a fluoretação de água, levar o dentista, né? Porque o dentista, hoje nós temos uma concentração de dentistas muito grande nos grandes centros, não é? Certo. Doutor, com relação à idade que os pais devem começar a levar a criança ao dentista, porque muita gente procura o dentista só quando tem algum problema, mas é importante fazer essa visita periódica de prevenção, né? Então, a partir de que idade a criança deve começar a frequentar o dentista? Então, veja, essa é uma preocupação que deve existir desde quando a mãe engravidou. Não é? Porque você vai ter a orientação no pré-natal, isso já existe hoje, quando o nenê nasce, quais os cuidados que você deve ter, quando chegam os primeiros dentinhos, não é? Na amamentação, o que significa uma amamentação em seio materno em relação ao desenvolvimento da musculatura orofacial, e na prevenção das cáries, não é? Porque você tem um tipo de cárie que, quando o nenê é amamentado em mamadeira, não é, com açúcar, isso, quando os primeiros dentinhos chegam, a cárie aparece de uma forma violenta, rápida. Então, você tem as primeiras orientações em termos de dieta, o que é dado para a criança, a limpeza dos dentinhos, como deve ser feita, a utilização de chupetas, que não vai alterar a arcada dentária. Então, essas orientações são dadas antes da criança ir ao cirurgião dentista, não é? Que é muito importante.
não é? Com os dentinhos à boca, não é? Então ela vai começar as primeiras visitas no odontopediatra para justamente ver essa parte de orientação de escovação já para a criança, já ter uma certa destreza de escovar os dentes, né? Mas então esses cuidados vêm desde o início. O senhor falou sobre problemas na arcada dentária. Além da questão estética, existem também outras consequências, né? Por exemplo, a questão do sono, da dicção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais os principais motivos que causam alterações na arcada dentária e quais os principais problemas que isso acarreta, não só para a criança, mas para o adulto também. Então... Pode desligar aí. É certo. Então, veja, você falando em arcada dentária, você tem as deformações. É uma criança que utiliza o dedo ou a boca, não é? Quer dizer, então isso vai ocasionar uma deformação da arcada dentária, sem dúvida nenhuma. É muito difícil você tirar esse hábito da criança quando ela adquire, né? Criança que chupa o dedinho. Então isso vai ocasionar uma deformação, sim. Vai ocasionar uma alteração na fala da criança? Muito provavelmente. A criança, porque quando você na fala, você tem a interposição de língua, né, ao céu da boca, então você alterou, deformou a arcada, ela pode ter alteração na fala, não é? Então você tem essa deformação de arcada, pode levar realmente alguns problemas que você, desde cedo, tomando contato com eles, você já tem uma época correta para você começar a agir. Não é? Por isso que é muito importante a prevenção. Não é? Você ter o contato com a criança para que você possa tomar providências no sentido de você minimizar esse problema para frente. Não é? Para que você, mais tarde, vamos dizer, você vai ter utilidade de utilizar alguns aparelhos ortopédicos ou ortodônticos, você já vai ter mais ou menos a idade correta que você deve intervir. Doutor, outro problema sério na questão da saúde bucal é o bruxismo, é o ranger de dentes. Muitas pessoas até nem percebem que tem, porque está dormindo, né? Sim. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente quais as principais razões que provocam o bruxismo e quais as consequências, quais os riscos que a pessoa tem, as consequências que ela tem por ter bruxismo. Então, o bruxismo sempre é uma descarga emocional, não é? Então, você falar, eu que fui odontopediatra há muito tempo na minha vida, quando comecei na odontopediatria, era muito difícil você ver uma criança com bruxismo, não é? Muito difícil. As exigências com as crianças eram menores, não é? Hoje você pega muitas crianças com bruxismo, é uma descarga emocional. Então, a criança vai dormir, ela range os dentes, né? O normal mais é realmente o bruxismo noturno, né? O próprio adulto, não é? Também range os dentes. Isso traz um desgaste aos dentes e isso pode trazer e leva a lesões periodontais, não é? Então, hoje você tem como você intervir no bruxismo, né? No bruxismo, com utilização de placas em que essa força que você utiliza vai ser descarregada em cima dessas placas e não nos dentes, não é? E também nesse tratamento da tensão, não é? Porque o estresse é um agente do bruxismo, não é? Então é uma coisa muito ampla, difícil de você agir, mas há como. Outro problema na boca, que até tem uma repercussão no convívio social da pessoa, é a halitose, né? O famoso mau hálito. Muita gente acredita que tem a razão no estômago, mas uma parte significativa, a razão está na boca, né? A origem está na boca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a origem da halitose. Então, a halitose realmente ela pode ter origem por diversos fatores. Na boca, não é? Como você fala, com problemas digestivos também, da sua alimentação, não é? Então, você sempre, inicialmente, você pensa na parte de higienização. Bom, como é que está esse paciente? Como é que está a higienização dele? Não é? Se a higienização é boa, não é boa, ele utiliza o fio dental, enxaguatórios. Então, você começa a agir dessa forma para buscar realmente a origem dessa halitose, né? Que pode ter
outros motivos que não sejam da boca, né? Então, assim, você vai começar com um cirurgião dentista, você pode chegar num otorrino, até um otorrino numa consulta, para que você possa realmente diagnosticar o real motivo da halitose. Certo. Com que frequência uma pessoa precisa ir ao consultório dentário, doutor? Então, veja, tudo que está ligado à prevenção, não é? O ideal é você ter umas visitas periódicas, você não buscar o cirurgião dentista quando você está com algum problema na boca. Não é? Então, aqueles que fazem as suas visitas regulares, não é? Então, esses têm possibilidade de pegar uma pequena alteração que seja de uma periodontite ou de uma cárie inicial ou um problema articular. Então, você, como toda a parte de saúde, você pegando no início, a solução fica mais fácil, não é? Então, a indicação sempre foi de você fazer uma visita periódica ao cirurgião dentista. Cada 6 meses você faz uma visita e você vê as condições que você tem à boca. Você faz lá. Já identifica o problema logo no início, identifica o problema fica se muito você mais fácil. tiver. Exatamente. Você não deixar isso aumentar para que te leve a uns tratamentos especializados, né? Que você pode cair no tratamento periodontal, você vai cair numa endodontia e por aí vai. Doutor Oswaldo, outro problema muito sério é uma infecção, começa na boca, ela pode contaminar a corrente sanguínea. Exato. E acabar indo para outras partes do corpo, inclusive o cérebro. E existem até alguns casos que podem levar o paciente à morte, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu estava falando inicialmente, né, que a saúde começa pela boca, isso cai na corrente sanguínea, você pode ter uma endocardite, né, quer dizer, você pode levar o paciente à morte. E aí é uma pesquisa imensa em que você pode ter em termos de saúde geral, não é? Através dessa contaminação da corrente sanguínea, né? É por isso que, insisto nisso, que é importantíssimo você ter essas visitas que eu falei periódicas, no sentido de que você previna o aparecimento dessas lesões de boca, de mucosa, né? Hoje nós temos um trabalho muito grande em termos de câncer bucal, não é? Na Prefeitura de Santos nós temos sempre visitas no sentido de diagnosticar o câncer bucal no início, né? Porque como todo outro câncer, se você diagnosticar no início, você tem uma chance de cura muito grande, não é? Então, tudo é baseado nessas visitas, nessa ação preventiva, né? Isso é um tema assim, que é muito, muito, muito utilizado, muito buscado, que é você prevenir sempre, prevenir sempre. Doutor, nesse sentido, o atendimento na rede pública de saúde é fundamental, principalmente em relação às crianças, né? E também, não só as crianças, a população de modo geral. E o Brasil tinha um programa exitoso, que é o Brasil Sorridente, que acabava aumentando a possibilidade de atendimento público na área de saúde bucal. E a gente, infelizmente, testemunhou ao longo dos últimos anos uma espécie de sucateamento dos serviços públicos de saúde na área da saúde, né? Inclusive, um deles que eu gosto de citar é o Plano Nacional de Vacinação. A imunização contra a paralisia infantil, por exemplo, que em 2018 tinha 100% de imunização, esse ano nós vamos terminar com 70%, quer dizer, muito pouco. Não só na paralisia infantil, sarampo, HPV, diversas outras doenças, né? Eu queria saber do senhor a avaliação, como é que está a situação do programa Brasil Sorridente atualmente? Então, veja, o Brasil Sorridente surgiu em 2004, não é? Quando o Lula criou este projeto com o objetivo de levar a odontologia em partes do Brasil que ela não existia, que não tinha atendimento, não é? E isso foi um êxito muito grande, não é? Um êxito muito grande. E nesse período de tempo, esses 18 anos, não é? O Brasil Sorridente teve muito êxito em diversas partes do país, não é? Então, teve problema no decorrer desse período de tempo? Sim, tivemos muito problemas em relação à odontologia. Tivemos um esquecimento da importância da odontologia também por órgãos públicos, né? Nós chegamos a ter o descaso de 2 anos atrás, temos como coordenador de saúde bucal do Ministério de Saúde um promoter, para você ver
a que nível nós chegamos, né? Então, hoje, a saúde pública nos grandes centros, eu posso falar de Santos, que eu sou coordenador, nós temos aqui uma rede de atendimento muito grande dentro das unidades básicas de saúde e dentro dos centros de especialidades odontológicas, não é? Esses centros de especialidades odontológicas, que foi criado justamente com o projeto Brasil Sorridente. Em Santos, eles chegaram logo no início, em 2004, e isso foi graças a uma luta do nosso vereador Braz, ele que trouxe o Brasil Sorridente para Santos. Então, nós temos esse atendimento especializado e temos o atendimento dentro das unidades básicas de saúde. Não é? É um atendimento que funciona assim, muito bem, obviamente que precisam de alguns ajustes, algumas coisas, faltam algumas coisas, sem dúvida nenhuma, a necessidade de umas correções dentro desse atendimento. Mas a esperança é que isso se estenda também a diversos outros pontos do país. E hoje nós temos essa possibilidade também, porque o número de cirurgiões dentistas cresceu muito. Tanto que hoje nós temos uma iniciativa do Conselho Federal de Odontologia, junto com os CROSPs, no sentido de dificultar a abertura de faculdades de odontologia no país. Justamente porque há um número muito grande de cirurgiões dentistas, e esse número ele é concentrado nos grandes centros. Então, deveria haver um estímulo para que você levasse esses cirurgiões dentistas a outros cantos do país, não é? Para que você possa dar esse atendimento a todos os que necessitam de odontologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Associação dos Cirurgiões Dentistas, que ao mesmo tempo que busca preservar os direitos dos profissionais, também é um anteparo para a sociedade também, né? Para garantir que a população seja servida de bons profissionais, não é isso? Sem dúvida. Então, a Associação de Cirurgiões Dentistas de Santos, da Baixada Santista, ela é a associação mais antiga que nós temos, não é, em Santos. Vai fazer daqui a 3 anos, 4 anos, 100 anos de idade. A nossa associação, como todas as associações de classe, hoje tem dificuldades de você mantê-la, né, em ação, porque hoje o jovem é um pouco diferente, ele não é associativo, então nós temos assim uma dificuldade no sentido de levar o jovem para dentro da associação. Essa é uma batalha muito grande. Quando nós assumimos a diretoria da associação, foi no início da pandemia. E nós tivemos praticamente fechados esse tempo todo, então a parte científica ficou muito prejudicada, não é? Como todas as outras atividades pararam na associação. E hoje estamos na retomada dessa parte toda da associação, com dificuldade de fazer o cirurgião dentista de novo sair de casa, né? Uma dificuldade grande. Mas estamos lutando nesse sentido. A associação também teve, nesse período, um crescimento, que eu digo, muito grande no sentido de ser a casa do dentista, que era um sonho nosso, né? Hoje, a associação, nós temos o CRO na mesma sede e nós temos o Sindicato dos Odontologistas na mesma sede. Então, hoje a gente pode falar realmente que a Associação dos Cirurgiões Dentistas é a casa do dentista. Lá ele obtém todas as informações que ele precisa em relação à odontologia. Doutor Oswaldo, para a gente acabar nossa conversa, a gente tem percebido um aumento muito grande, né, de procura por planos odontológicos, até para poder viabilizar aqueles tratamentos mais demorados. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais as principais precauções que o paciente, o consumidor, deve ter na hora de contratar um plano odontológico. Então, existem diversos planos odontológicos realmente. O cuidado que a pessoa tem que ter nessa contratação... Porque às vezes o barato vai sair caro, exatamente, né? É o mesmo cuidado que ele tem que ter na contratação do plano de saúde médica. Ele está contratando um plano de saúde, não é? Então, ele tem que realmente se informar muito bem desses planos. Ele tem que ver a rede que vai atendê-lo, os profissionais que vai atendê-lo, não é? Quer dizer, você não vai fugir. Você fala assim, tem bons profissionais, como em toda a área de saúde você encontra. Então, o principal, quando você vai entrar num plano de saúde, é você ver os profissionais que constam dessa relação. E, embora não seja
uma coisa pessoal de você analisar, é interessante você saber a remuneração desse plano de saúde para os profissionais. Não existe milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Você vai ter um plano de saúde que você paga muito barato, a remuneração para o profissional não pode. Ou mesmo a qualidade do material utilizado. Exatamente, né? não pode ser uma remuneração justa, ele já está pagando pouco. Não é? Então, você tem que analisar muito bem o que você quer de um plano de saúde odontológico, que tipo de atendimento você quer ter, para que você decida o melhor. Tá certo. Eu conversei aqui com o Oswaldo Cérvulo, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos, da Baixada Santista. Doutor Oswaldo, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade de falarmos aqui pela Associação dos Dentistas, foi um prazer estar nessa casa. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a compartilhar essa nossa conversa, que certamente você conhece alguém que tem interesse para saber um pouco mais sobre saúde bucal. Obrigado a todos e até uma próxima.